bem-vindos a mais um episódio do podcast Pela Tua Rica Saúde. Hoje temos cá Ana Ruivo, que era enfermeira, agora é COO, co-founder da Team Exatamente. 24, que tem um trabalho muito interessante no âmbito da saúde mental e da saúde mental nas empresas, mas ela vai nos explicar melhor o que é que faz e em que é que consiste o projeto que ela faz parte. Ana, muito obrigado por teres vindo. Obrigada, eu. Agradeço o teu tempo e a tua disponibilidade. E perguntava-te, se calhar, em vez de eu te introduzir, introduzias-te tu. Diz-me assim, se conseguires resumir o que é que fazes e porque é que isso é importante para as pessoas. Então, antes de mais, obrigado pelo convite, Miguel. Dar-te os parabéns pela iniciativa e pelo Obrigado. empreendedorismo de fazer as coisas diferentes e fora da tua área de formação de base, que é a enfermagem, a mesma que a minha. E, portanto, parabéns e obrigado pelo convite. Se calhar, não sei se interessa muito para o caso, mas eu percebi, fiz o trabalho de casa que tu tiveste convidados que maioritariamente eram enfermeiros, não é? Sim. Portanto, se calhar faço aqui um enquadramento antes de falar do que faço agora, que não tem nada a ver com a enfermagem, efetivamente, só explicar aqui o meu percurso académico até chegar aqui, mas de forma rápida. Portanto, eu licenciei-me em enfermagem já há uns valentes anos, terminei o curso em 2008. Especializei-me em diálise, trabalhei 7 anos em diálise, no privado. Passado esses mais ou menos 7 anos, acabei por ingressar num hospital público, no Hospital de São João, que também era assim um sonho que fazia parte do meu ideal. Enquanto estudante, queria trabalhar num hospital público, portanto queria ter essa experiência. E também, como já estava há muitos anos na diálise, queria aprender algo novo e perceber se havia mais caminho, porque já me sentia bastante limitada onde estava. Portanto, tive a oportunidade de ir para o Hospital de São João, onde trabalhei 3 anos no serviço de medicina. E aqui foi um bocadinho o ponto de viragem. Portanto, ao longo destes 10 anos de prática clínica, percebi que efetivamente a enfermagem já não me estava a realizar e a satisfazer. O contexto hospitalar ajudou a esta decisão, porque temos uma vida muito dura a nível de turnos, de intensidade de trabalho, ausência de progressão de carreira, falta de reconhecimento social entre pares, financeiro, etc. Então já há algum tempo que estava a tentar mudar de vida, pensar o que é que podia fazer para crescer e fazer coisas de que gostasse mais e que me sentisse mais realizada. Portanto, eu sempre gostei da área da gestão. Comecei também a estudar gestão de saúde e surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa de saúde mental, que era a Clínica da Mente, e na altura fui abraçar o projeto da Clínica da Mente enquanto gestora de projeto. Portanto, enquanto gestora de projeto fazia um pouco de tudo, tinha uma missão que era criar a Team 24, que é a empresa do qual hoje sou cofundadora e CEO, como disseste muito bem. E, portanto, nessa altura foi quando houve aqui esta viragem e comecei a trabalhar na área da saúde mental, não deixa de estar ligada à saúde, mas enquanto gestora de projeto. Dinamizei vários projetos na clínica propriamente dito e na altura tentei criar a Team 24, que é, como disseste muito bem, uma empresa que presta apoio psicológico a colaboradores de outras empresas. Portanto, trabalhamos no B2B, no mercado corporativo exclusivamente, mas na altura, em 2017, não houve abertura do mercado, portanto as empresas ainda não estavam muito despertas nem conscientes para esta questão da saúde mental, não era o momento e portanto o projeto em si da Team 24 ficou ali latente durante alguns anos, mas eu nunca me esqueci dele. Fui trabalhando os outros projetos que tinha da Clínica da Mente e em 2020, que foi quando a pandemia bateu à porta a toda a gente, em março de 2020, fui contactada por algumas empresas com qual eu já tinha estabelecido contacto a apresentar o projeto há 3 anos atrás, perguntar se tinha alguma solução para apresentar perante esta adversidade que estávamos a viver. Então eu fui resgatar o que eu tinha planeado e criei um plano de emergência, digamos assim, em que montei uma nova empresa em plena pandemia. Na altura socorri-me do corpo clínico da Clínica da Mente, porque estavam em casa, enfim, layoffs e essas coisas todas, portanto estavam parados e consegui pegar nessas pessoas e pô-las a trabalhar remotamente. Como correu muito bem,
E depois podemos falar um bocadinho melhor o que é que foi feito e o que é que fazemos, mas como correu tão bem, conseguimos que se tornasse uma empresa autónoma e, portanto, neste momento somos uma empresa com um corpo clínico próprio, psicólogos que trabalham connosco a tempo inteiro e também uma equipa multidisciplinar nas áreas de back-office e administrativas, marketing, informática, comercial, etc. E, portanto, basicamente e de forma muito resumida, é este o meu percurso. Agora também podes perguntar o que quiseres, também não sei o que é que gostarias mais de ouvir. Vamos explorar principalmente sobre as coisas que eu tenho pensadas para falar contigo, é muito sobre a curiosidade que eu tenho também sobre a vossa empresa, o que é que vocês fazem e desde já acho que é extremamente importante esse trabalho e louvo muito alguém ter tido essa ideia e ter avançado com o projeto, porque acho, não só por experiência pessoal, mas por conversas com muita gente, muitos amigos e nossa rede de contactos, a saúde mental, além do problema que é a saúde mental das pessoas em Portugal, a saúde mental no trabalho, acho que ainda é outro problema à parte, depois estão os dois enraizados e é uma bola de neve um com o outro, mas eu vi uma coisa, já não te sei dizer se foi durante a licenciatura ou... Lembro-me que foi numa altura que eu andava assim mais virado para a inteligência emocional e estudava isso, e então era trabalhadores felizes, satisfeitos, trabalham mais, melhor e em menos tempo. E não percebia porque é que as pessoas, porque é que ninguém, parecia que ninguém queria saber disto, que há empresas que não se preocupavam, mas que não cultivavam um bom ambiente, uma boa relação entre os diversos patamares de decisores, de gestão aos funcionários, e falo dos hospitais, por exemplo, sabes também quanto eu como é que isso funciona. Nos sítios funcionará muito bem, noutros sítios nem tanto. Mas eu não sei se será o vosso slogan, mas deixava-te aqui a frase para tu explanares que eu vi no vosso site, que é mente sã, empresa sã. O que é que tu me podes dizer sobre isto? Assim, explicar bem para as Sim. pessoas entenderem a relação de uma coisa com a outra. Então, o que tu disseste é plenamente verdade. Ou seja, pessoas felizes são mais motivadas e se são mais motivadas, são mais produtivas. Portanto, isso já não é novo. O estudo da felicidade organizacional, da motivação, do engagement, que é o compromisso que as pessoas têm com a empresa, o vestir a camisola, faz com que sejam mais produtivas. E também a ausência de saúde mental faz com que sejam menos produtivas, ou a presença fazem mais. Portanto, o nosso slogan tem tudo a ver com isso. Pessoas que estão bem mentalmente vão produzir mais. Há imensos estudos que felizmente, e são mais recentes, que provam que pessoas com mais saúde são mais produtivas. Não só com saúde mental, Sim. mas também estas questões que têm a ver com a empresa sã. O que é uma empresa sã? É uma empresa com um clima organizacional saudável, onde as pessoas se sentem felizes a trabalhar, reconhecidas, motivadas, onde têm carreira, onde têm reconhecimento que não tem que ser só monetário. Basta um reconhecimento entre pares, um agradecimento, em que estão alinhadas com os valores da empresa, e para isso é preciso que a empresa partilhe os valores e a missão e que as pessoas vivam essa mesma cultura. Portanto, é esse o nosso lema e as empresas que são nossas clientes e parceiras é esse o clima que fomentam. Portanto, de uma comunicação aberta, sem medo, aberta e horizontal, ou seja, não há hierarquia extremamente estratificada. Tudo isso faz com que as pessoas sejam mais felizes e mais produtivas. Há imensos estudos sobre o retorno do investimento ao nível da saúde mental. Há alguns indicadores que podemos pegar. Um deles, já falámos, é a felicidade organizacional, que é pessoas felizes no trabalho são mais produtivas. Questão da saúde mental. Vou deixar aqui um dado: por cada euro que nós investimos na saúde mental dos colaboradores, há um retorno de 9. Isto é um estudo da OMS de 2016. E porquê é que eu estou a falar em 2016, que já estamos em 2023? Porque foi pré-pandémico. Pós-pandemia estes números ainda aumentaram mais, mas também vamos acreditar que estão inflacionados devido aos estilhaços da pandemia que ainda vão perdurar. Mas isto para dizer que uma empresa, quando investe em saúde mental, quando gasta algum dinheiro na saúde mental, não está a gastar, a rasgar, está a investir, vai ter um retorno 9 vezes maior. E é fácil de perceber. A primeira causa de baixas médicas são doenças psicológicas. Portanto, se nós combatermos, prevenirmos aqui as doenças psicológicas, vamos combater as baixas. E as baixas gastam imenso dinheiro à empresa.
Depois temos o fenómeno do presentismo, que ainda é maior que o absentismo. São as pessoas que estão a trabalhar, estão presentes fisicamente, mas não são produtivas. Não conseguem produzir nada, porque não estão de boa saúde mental, porque não estão felizes, não estão motivadas, etc. E depois temos a questão da motivação, como eu já referi, e do engagement das pessoas quando estão motivadas e felizes, querem trabalhar mais e melhor e, como disseste, fazem o mesmo em menos tempo. Aliás, esse é um dos problemas em Portugal, é que trabalhamos horas demais. Para produzir o que se calhar conseguimos com muito Em menos menos. tempo, mas mais produtivos, não é? E é por isso também, é uma das causas apontadas para nós termos o país da Europa com maior risco de burnout. O burnout, como sabes, é o esgotamento que está associado ao trabalho, ou seja, o burnout neste momento é uma doença ocupacional desde 2019, também pré-pandemia, foi considerada uma doença pela OMS ainda antes da pandemia, portanto já era algo muito falado. É Agora uma será doença, mais comum ainda, mas os níveis de sem burnout serão dúvida. maiores ainda depois da pandemia. Sim, os dados do ano passado, estatísticos da OCDE, estamos no ranking, no top. Portugal está no Portugal top. é o primeiro país da Europa com maior risco de burnout. 87% das pessoas experienciam risco de burnout e cerca de 50 já apresentaram, 50, 53, agora não sei bem, apresentaram algum sintoma de burnout. Portanto, é um país desgastado e em grande risco de burnout, ou seja, de uma doença mental associada ao trabalho. E uma das causas é trabalharmos horas a mais, ganharmos menos do que a maioria e termos baixos níveis de work-life balance, que é o equilíbrio trabalho-família. Justamente por isso, porque ainda é muito pouco flexibilizado os horários, ainda se tem muito pouca atenção à vida pessoal das pessoas e ainda há poucas empresas a cultivar este clima organizacional que estamos aqui a falar saudável. E portanto é essa a missão da Team 24, não só, mas também. Sim. É mente sã das pessoas, empresa sã. Portanto, e é isso que nós fazemos, trabalhamos a saúde mental das pessoas, dos colaboradores, mas também da empresa. Portanto, não fazemos só aqui um trabalho de psicologia clínica, mas também de psicologia organizacional. Ok, então vocês, por exemplo, imagina que eu sou CEO, diretor executivo, alguma coisa de uma empresa e chego à conclusão que alguma coisa não está bem na minha empresa, ou até concluo mesmo que os trabalhadores estão insatisfeitos, não há produtividade, que a saúde mental deles não está bem e decido pedir a vossa ajuda, procurar-vos. Como é que se faz esse processo? Como é que vocês depois, o vosso modelo de atuação, Sim. como é que tudo isto se desenrola? Então, idealmente, quando nos procuram, não deve ser quando o mal acontece, deve ser antes do mal acontecer. Portanto, claro que nós atuamos, vamos dizer, de uma forma terciária, mas idealmente o nosso produto, o nosso plano de apoio psicológico, é um plano que deve ser introduzido ao nível primário, ou seja, Antes da do problema prevenção. aparecer, pois. Claro que nós fazemos tudo e o nosso plano, eu já explico mais à frente, é um plano que vai de prevenção ao tratamento, mas idealmente isto deve ser iniciado antes de haver um problema ou até sem saberes que há um problema. Nós encaixamos, e falando aqui um bocadinho do mercado corporativo, se calhar este não conheces tão bem, mas até porque a nossa realidade na enfermagem não há nada disto, o mercado corporativo trabalha muito a área dos benefícios extrasalariais, ou seja, mais do que dar um salário, estão constantemente a procurar fazerem algo para promover este clima organizacional saudável e darem algo às pessoas para que elas gostem de trabalhar ali, não haja turnover, o turnover é a rotatividade, a entrada e saída, haja captação e retenção de talento e, portanto, andam sempre à procura de novos benefícios. Subsídios de creche, os espaços sociais, o teletrabalho, seguros de saúde, que já é uma política muito comum, e felizmente agora, e só agora, é que começam a perceber que a saúde mental enquanto benefício é importante É uma boa oferta é uma para boa dar oferta para aos acrescentar colaboradores. à proposta de valor. Portanto, e a nossa missão, e nas nossas redes sociais, nomeadamente o LinkedIn, que é a nossa rede profissional, instruímos as empresas a isso, que isto é um benefício extrasalarial que eles acrescentam à sua proposta de valor. Portanto, a ideia é que eles tenham isto para promoverem-se a eles mesmos, o employer branding da empresa, e que acrescentem à proposta de valor. E isto por si só vai aumentar a captação e a retenção de talento das pessoas e vai fazer com que elas fiquem mais felizes. Sim. Portanto, só dizer que dão um plano de saúde mental, como dão um seguro de saúde, Sim, disseste sim, muito bem, já é um benefício extrasalarial, que é bom para eles e que é bom para as pessoas.
Portanto, idealmente será esta a abordagem. Que os diretores queiram ter ou usem ter, por exemplo, o Time 24 como uma ferramenta de aliciar as pessoas até trabalhar com eles. Sim. Imagino ir a uma entrevista de emprego e dizerem-me, por exemplo, nas regalias ou em vez de dar o carro da empresa, o telemóvel, essas coisas, vocês, se vier trabalhar connosco, vai ter acompanhamento. Nós somos uma empresa que tem a presença da Time 24. Sim, que tem apoio psicológico gratuito, confidencial e à distância de um clique. Pois. Depois temos essa particularidade de ser imediatos na resposta através da nossa app. Ok. Diz. Não, ia dizer, pronto, mas portanto a ideia é que idealmente é que isto seja um benefício e que não recorram porque têm um Já problema. atrás do prejuízo, já Sim. atrás. Por acaso tinha também essa curiosidade, se da tua experiência, o que é que tu achas mais que acontece cá? As pessoas procuram-nos, pronto, tu disseste que vocês vão desde a prevenção ao tratamento, mas que as pessoas já vão atrás do prejuízo, já há um problema e procuram-vos, ou até existe uma boa percentagem de empresas e de decisores que, ok, está tudo bem na minha empresa, mas o mercado de trabalho está difícil, as pessoas estão, este burnout, esta nuvem está por cima de toda a gente, pode vir bater à porta da minha empresa, e antes que aconteça alguma coisa, deixa-me introduzir aqui esse valor da saúde mental. Vocês também têm então empresas assim, que à partida está tudo bem? São a maioria. Ainda bem. É muito residual. Lá está, em 2017 ainda não havia a sensibilidade para a saúde mental ser um benefício Sim, extrasalarial. sim. Agora há. Portanto, é muito residual as pessoas que vão à internet procurar apoio psicológico e encontram o Time 24 e nos pedem ajuda porque tiveram um acidente de trabalho com uma morte. Acontece residualmente. Os contactos que nós temos são maioritariamente das empresas que andam à procura dos tais benefícios extrasalariais e começa a ser cada vez mais falado deste tema. Nós, inclusivamente, como eu já referi no LinkedIn, tentamos aparecer nesse posicionamento Sim, de um são bastante benefício. ativos, E não, nós não somos uma empresa de tratamento, não vendemos consultas a bolso, nem serviços a bolso. Isto é um plano para dar às pessoas, tal e qual como um plano de saúde física, não é? Então nós posicionamos assim, e os congressos que também vamos aparecendo e promovendo é sempre no sentido das empresas se consciencializarem de que ter este tipo de apoios é algo positivo e benéfico e não é... Antigamente a visão era essa, eu só vou chamar se tiver um problema e até nem quero dizer a ninguém porque Sim. não quero esconder que aqui há problemas de saúde mental. Ninguém vai procurar ser cliente meu se souberem que os meus Não estão trabalhadores bem. não estão bem. Hoje em dia não, é o contrário. contrário. Tu preocupas-te com o bem-estar das pessoas, por isso é porque és uma boa Exatamente. entidade patronal. Queres o bem dos teus Sim. colaboradores também. E isso foi a pandemia que mudou o mindset, porque antes da pandemia tinha-se vergonha de falar, havia tabu, ainda há algum, óbvio, isto é um caminho que vai evoluir ao ponto, acredito eu, de chegar a um dia que vai ser obrigatório. Da mesma forma que tens a medicina no trabalho, Sim. vai ser obrigatório teres esta avaliação de riscos psicossociais e apoio psicológico. Acredito que vamos caminhar para aí. Já estamos a dar alguns passos. Mas cada coisa a seu tempo. Neste momento o mindset já mudou e as empresas que nos procuram, e que nós também procuramos, obviamente, tentamos proativamente procurar, é sempre nesta ótica de isto é algo benéfico para os colaboradores, benéfico para a empresa, que devem disponibilizar com o objetivo de terem mais saúde mental e de serem mais E serem produtivas mais e atrativos também. sustentáveis. Se quisermos resumir a discussão à parte monetária, esse retorno de 1 para 9 é muito difícil encontrar alguma coisa equivalente no mercado em que ganhes 9 vezes o que investes na tua empresa com uma intervenção não é tão simples, mas devia ser tão simples, não é? Sim. Devia ser uma decisão tão simples. Mas pronto, então eu contacto, quero melhorar a saúde dos meus trabalhadores. Depois, como é que funciona? Vocês fazem um estudo com a empresa, entrevistam os funcionários? Como é que é esse processo? Então, nós trabalhamos 100% remoto, portanto isto também é um ponto importante. Isto permite-nos estar mais próximo das pessoas, porque estamos aqui à distância de um clique, e também nos permite conseguir chegar ao país todo e até temos já pessoas espalhadas pelo mundo. As nossas empresas são portuguesas, mas algumas têm pessoas a trabalhar remotamente de todos os pontos e que falam diversas línguas, portanto... o nosso trabalho é sempre remoto. Este era um ponto também que eu gostava de clarificar, que também é uma mudança que o Covid trouxe e muito positiva. Certo. Tanto para as empresas como para nós, Time 24, que nos permitiu crescer e expandir nestes últimos 3 anos. O que nós disponibilizamos é um plano de apoio psicológico
que vai desde a prevenção ao tratamento e que trabalha sempre dois stakeholders, os colaboradores e a empresa. Portanto, para os colaboradores prestamos apoio psicológico direto, através de consultas, linha e chat, e já posso explicar melhor como é que isso funciona, e à empresa damos apoio de psicologia organizacional. Ou seja, temos um psicólogo que vai ser o elo de ligação entre a time e a empresa parceira, cliente, que vai ajudar a resolver questões organizacionais, problemas que nós tenhamos conhecimento que estejam a acontecer e que possam melhorar, e que faz uma série de iniciativas. Portanto, ao nível dos colaboradores, nós vamos prestar apoio psicológico através da nossa aplicação. Temos uma linha e um chat disponível de atendimento imediato, portanto, a qualquer momento os colaboradores vão à app Team 24, ligam ou escrevem e são atendidos pelo psicólogo. Aqui estamos a falar de situações pontuais e a linha funciona muito para a prevenção, ou seja, aqui não há um acompanhamento, um tratamento, estamos a falar porque me chateia com o chefe, me chateia com o marido, porque anda a dormir mal e não sei o que é de fazer para dormir melhor, então os psicólogos fazem escuta ativa, dão estratégias de coping, exercícios, ferramentas, e basicamente ajudam que a pessoa consiga gerir estas situações e evite chegar ao estado de doença. Aqui também fazem uma triagem, portanto, se perceberem que há algo mais grave, sugerem que a pessoa passe para as tais videoconsultas de psicologia, tudo online, e aqui as videoconsultas já é com marcação, já é sempre um psicólogo que está a acompanhar, sempre o mesmo, até que a pessoa tenha alta. E portanto temos estes dois níveis clínicos, um mais preventivo e outro mais de tratamento, sendo que a linha também faz primeiros socorros psicológicos, porque estamos a falar de um atendimento imediato, tu agora podes clicar, ligas e falas com o nosso psicólogo, e portanto se tiveres um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, estás em atendimento ao público e foste agredida verbalmente, fisicamente, o teu chefe tratou-te mal, enfim, ideação suicida, acidentes de trabalho com mortes, tudo isso, as pessoas podem ligar e têm os primeiros socorros psicológicos. Ok. Portanto, isto é aquilo que damos às pessoas. Para além disso, na app temos conteúdos de bem-estar. Todas as semanas fazemos vídeos, exercícios, testes de autodiagnóstico, que são conteúdos para justamente promover a literacia de saúde mental, promover os comportamentos de saúde mental e para que as pessoas façam autodiagnósticos precoce. Vão lá. Possam também ter informações para, ok, não estou, há uma coisa aqui que não está bem, deixa-me procurar ajuda, Exatamente. porque já sabem que pode vir aí por exemplo, uma crise de ansiedade. É muito comum as pessoas procurarem tipo na hora com uma crise de ansiedade. É mais comum ser de forma preventiva, ou pelo menos numa fase que não sabem se estão doentes e querem esclarecer, é mais raro as chamadas emergências psicológicas, os ataques de pânico, os ataques de ansiedade, as ideações suicidas, mas já nos aconteceu. É mais raro, mas já. Acontece. Pessoas em atendimento ao público foram agredidas verbalmente pelos clientes e estavam escondidas atrás da loja, que não conseguiam voltar para a frente da loja, pessoas com ideação suicida, acidentes de trabalho que envolvem mortes, ou lesões graves, que alguém tem que ser amputado, enfim, porque nós trabalhamos com todo tipo de empresas, indústrias, construção civil e, claro, tecnológicas. Isto também foi algo muito positivo na experiência, que nós achamos que só vamos ter empresas mais diferenciadas, as tecnológicas, que são as que têm mais dificuldade em recrutar, mas temos empresas mais da área da indústria, construção, em que também funciona muito bem. Conseguem abranger todas as áreas. Mas ias falar, desculpa, acho que te interrompi, ias falar da psicologia organizacional. Pronto, é difícil de explicar tudo o que é feito, mas de forma resumida, há um psicólogo que tem um olhar atento para aquela empresa, que vai ser aqui o elo de ligação. É ele que faz a avaliação dos riscos psicossociais, que é um inquérito diagnóstico que avalia os fatores que põem em risco a saúde dos colaboradores no local de trabalho, fatores psicossociais, psicológicos e sociais. Estamos a falar de comunicação, liderança, carreira, exigências cognitivas, emocionais, saúde mental, enfim. São estas condições, ainda há pouco eu falava da higiene e segurança no trabalho, que já se fazem as avaliações, se a luz está bem, se o computador está bem, e isso já é obrigatório. Esta avaliação dos riscos psicossociais já está prevista na lei e já começa a ser até regulamentada e pelo ACT e tudo mais. Portanto, nós fazemos esse diagnóstico completo e apresentamos os resultados e propostas de intervenção e de melhorias nas áreas vermelhas, que são as que são de risco elevado. Esse psicólogo também vai definir workshops ou formações online personalizadas para aquela empresa, ou seja, mediante os problemas identificados, mediante
os pacientes que chegam até nós e o tipo de problema reportado, vamos sugerir workshops para minimizar, mitigar aqueles problemas. E depois, óbvio, ele faz várias coisas, está sempre a acompanhar os RH, os recursos humanos das empresas, e os recursos humanos também podem solicitar a ajuda dele, porque tem um caso de conflito entre pessoas, entre equipas, porque há alguém que não anda bem, ou que até sabem que houve uma morte de um familiar e pedem-nos para nós entrarmos em contacto nestas situações. Portanto, temos sempre este trabalho com as empresas, mais com os RH, são aqui os nossos elos de ligação, e também o trabalho com os colaboradores. Cada empresa então tem quase dois planos de ação. Tem o plano organizacional de trabalhar a empresa em si e tem o plano dirigido aos trabalhadores, Exatamente. que depois mais proximidade. Sim. Mas que estão sempre juntos, nós não dividimos. Pois não se separa uma coisa da outra. Não, Sim, não, não dá para separar uma coisa sim, da não outra. fazemos só para os colaboradores ou só para a empresa. Isto só faz sentido, só Há um funciona plano junto. que se ramifica Sim. em dois, não é? Mediante as características depois de cada empresa. E vocês já aconteceu serem contactados, por exemplo, pelo trabalhador e não pelo gestor, o CEO da empresa? A pedir o serviço? Sim. Eu diria que não, talvez 2, 3 vezes por engano. Acontece-nos até no nosso site. O nosso site é um site B2B, é dirigido para as empresas. Certo. Portanto, para as empresas nos conhecerem e marcarem reunião para conhecerem melhor Não ainda. para ser o funcionário que não se sente bem a pedir a Sim, nossa ajuda. que pensa, que não percebe que aquilo é uma empresa que paga, mas é mesmo por erro. Mas já nos aconteceu, sabemos disso, de colaboradores que recomendam a colaboradores de outra empresa, a dizer, eu na minha empresa tenho isto, vê se falas exato. disso Quem na tem, tua, que isto fala é fixe. para pedir para vocês terem também, que é uma mais-valia para todos. E achas que, eh, por exemplo, eu falo da realidade em que trabalho neste momento, que é um hospital. O facto de, não só a comunicação, mas as barreiras todas que existem no nível, na forma como as coisas estão estratificadas, em hierarquias, em chefias. Se há pouco falavas também da verticalização, de ser uma coisa mais horizontal, em que quase uma massa mais homogénea, em que não é aquela barreira, até aqui faz este, dali faz aquilo, a comunicação. Isso é um fator que concorre para menos, ou para haverem problemas de saúde mental, para as pessoas não estarem tão satisfeitas. A estratificação Sim, o facto de ser às vezes tão rígido e tão haver aquela figura do chefe quase que mete Sim. medo. Sem dúvida, não só eu acho, como os estudos também. Eu hoje estou cheia de estudos, mas agora só leio notícias disso. É prática baseada na evidência. Prática baseada na evidência. Recentemente saiu um estudo que dizia que o papel da liderança era o que tinha mais impacto na saúde mental dos trabalhadores, mais do que até a vida pessoal ou familiar. Portanto, sem dúvida que um líder, e quem diz o líder diz a forma de liderar e a forma que está organizada a empresa, de hierarquias, estratificações, vai influenciar no bem-estar e na saúde mental da pessoa. Portanto, o sucesso, nós muitas vezes nos nossos workshops trabalhamos a liderança. Justamente por isso, porque tem que começar de cima para baixo. Portanto, na liderança tem que estar um mindset de abertura, Pois. não haver esse clima de medo. Um bom líder não é um líder que sabe delegar, que sabe dar responsabilidades, que sabe confiar. Não é mandar, é diferente, não é? Exatamente, É é diferente muito mandar de diferente. delegar. E eu, por experiência pessoal, até acho que isso acaba por depois nos inibir, de certa forma, Sem a dúvida. falar com alguém ou a pedir ajuda ou a dizer que alguma coisa, seja saúde mental ou não, mas, por exemplo, reportar um problema, uma coisa que não está em conformidade no serviço, não havendo essa tal abertura, esse mindset, a coisa acaba por morrer por ali e depois não progride. Sim. E achas que atualmente é fácil, se calhar mudou um bocadinho a mentalidade, já falaste sobre isso há bocado, mas assumir que os trabalhadores precisam de apoio psicológico ou que beneficiam de apoio psicológico continua a ser ainda um bocadinho tabu para algumas pessoas, para algumas empresas, ou já estamos melhor do que estávamos? Não tenho assim uma resposta única. Sim, estamos melhor, muito melhor, e a pandemia, volto a dizer, desbloqueou, porque hoje em dia é normal falar de saúde mental, é normal dizer que toda a Sim, gente já sim, teve sim, problema de saúde mental, já não há tanto tabu nem estigma, mas ainda há.
e é por isso também que é muito importante o nosso serviço ser anónimo e confidencial. Muitas pessoas vêm até nós e perguntam, apesar de nós indicarmos que é anónimo e Sim, confidencial em sim, todo lado, mas isto é mesmo anónimo, a empresa não vai saber. As sim. pessoas têm sempre medo de mostrar as suas fragilidades. Mas eu diria que o tabu ainda existe, mas é muito menor, é muito menor. Agora, e também isto na perspectiva dos colaboradores, na perspectiva da empresa, também acho que já começa, sem dúvida, a haver mais abertura, sem problema de dizer, mas nesta ótica mais positiva, de não é dizer que eles estão mal, é dizer que eles têm apoio psicológico, porque Estão melhores, se calhar, estão melhores do que a concorrência sim, porque têm um apoio psicológico para potenciar a sim. performance e o bem-estar pessoal deles. O meu receio é que isto seja, ainda estou a tentar perceber, e até tive num congresso há pouco tempo que falaram sobre isto, se isto é uma preocupação genuína ou se tem a ver com questões de employer Marketing. branding, sim, de Pois. marketing interno. Se realmente eles estão mesmo preocupados com as pessoas ou se é mais uma tendência de RH. Se querem é dizer lá que tem a Team Sim, 24 a trabalhar com eles. não necessariamente a Team 24, mas que tem aqui um apoio psicológico, porque os RH, este mercado das empresas corporativo funciona por tendências. Ora, agora é a digitalização e vamos todos ter softwares, porque antigamente era tudo em papel, ora agora é porque é a inteligência artificial, ora agora porque é os benefícios flexíveis, o subsídio em cartão, e um tem, os outros também têm que ter. E agora é seguro de saúde, que toda a gente no privado quase tem que ter, sim. senão já nem É é critério de exclusão logo, ninguém exclusão quer trabalhar logo, lá. ninguém quer trabalhar lá. E não sei se isto é mais tendência do que uma preocupação genuína. O que é certo é que, mesmo que seja tendência, De está uma a forma cumprir ou de um outra, propósito, isso chega às pessoas. porque pelo menos o nosso trabalho é genuíno e em prol do bem das pessoas, e portanto, pelo menos é Independentemente positivo. da intenção de quem me chama, o trabalho A depois. finalidade é positiva. O Exatamente. E o fim, resultado, sim, estes trabalhadores ganham. Pô, ainda bem. E vamos acreditar que a maior parte de quem nos pede ajuda que é mesmo com boas intenções e sim, que não se fica só pelo marketing. sim. Hum, Tu achas que a enfermagem. Achas não? Tu sabes que a enfermagem é uma grande massa de trabalho desmotivada, podemos dizer a saúde em geral. Agora não Sim, só. Antigamente, se calhar, ou era mais evidente os enfermeiros. Hoje em dia, a classe médica também já está descontente. médicos, já começamos a ver isso tudo também. Portanto, os trabalhadores da saúde estão cansados, estão exaustos, estão desmotivados e, na minha opinião, que vale o que vale, não está a ser feita grande coisa para combater isso, para ajudar os trabalhadores. Por exemplo, os hospitais públicos não têm planos de preocupação com a saúde mental dos seus trabalhadores. Aliás, às vezes até é mesmo o contrário. Eu já ouvi dizer ninguém nos recursos humanos pode saber que tem este problema de saúde, ou porque efetivamente pode ser um critério de, sei lá, no pior dos cenários, ser despedido ou ser deslocado de serviço, uma coisa qualquer. Mas na tua perspectiva, achas que está a ser feita alguma coisa ou que se pode fazer alguma coisa para melhorar? E vamos pôr de parte aqui, se calhar, a parte salarial. Certo, Sim. é certo que agradaria mais, as pessoas estariam mais satisfeitas, mas a parte, o dinheiro, podia ser feita mais alguma coisa para o pessoal da saúde ter outro tipo de motivação, não achas, para trabalhar? Sim, sim, sem dúvida. O pessoal da saúde, no geral, é propenso a ter mais problemas de saúde mental, mais burnout e, enfim, e descontentamento e tudo mais. Há algumas profissões que são de risco e a da saúde é uma delas. Tudo que são profissões com relações interpessoais muito intensas, como por exemplo a educação, os professores, na saúde, os call centers, são profissões que estão em risco de burnout. Portanto, falando aqui da saúde mental, deveria ser feita alguma coisa, urgentemente. Problema, casa de ferreiro, espeto de pau. Pá, Portanto, não há empresas públicas nem privadas na área da saúde que eu conheça que se preocupem muito com as pessoas. Isso deixa-me triste. Na realidade que eu experiencio, na Team 24, tem empresas, como eu já disse, de todo o tipo, até de construção civil, até de empregadas de limpeza, e depois não tem um único hospital. E eu já reuni com muitos.
Ou seja, tu privados. já tiveste, já, se calhar por ti, já tiveste se calhar a iniciativa da abordagem Sim, para com eles, mas depois não houve então não. o interesse da outra Não parte. tem interesse. Já tive também até recentemente neste congresso em que tivemos lá um hospital privado que partilhava a experiência do que fazia de bem aos colaboradores e nós sabemos que não fazem nada. Portanto, Pois, é complicado. No público ainda mais, porque, enfim, entrar no sistema público é mais difícil. Temos algumas empresas públicas, mas não da área da saúde. sim. Temos as Águas de Portugal, temos o Parque Escolar, portanto, temos aqui algumas empresas públicas, hospitais não por falta de contacto nosso. Mas isto falando mais da saúde mental, destes planos, era muito necessário, porque são profissões de risco, também está identificado em vários estudos, e os enfermeiros foram alvos de estudos de Sim. burnout durante Burnout muitos então deve anos. ser uma. Portanto, era necessário. Depois, a nível de liderança, é complicado haver mudanças de mindset no público, são estruturas muito enraizadas, Fechadas com também, não é? chefias intermédias que também não têm muito poder de poder fazer as coisas de forma diferente. Haverá alguns que querem fazer e que não conseguem. Mas há uma coisa que todos os líderes ou chefias intermédias, no caso dos enfermeiros-chefes, podem fazer, que é reconhecimento verbal e o obrigado. E nem isso Isso acontece é o mais muitas vezes. básico, o mais fácil de fazer e não há, não Sim, existe. sim. As pessoas têm muita dificuldade em agradecer e reconhecer. Eu estou constantemente a agradecer a todos os meus colaboradores da Team 24 o trabalho deles. Às vezes eles respondem, mas é o meu trabalho. É e não é. A forma que me fazem merece agradecimento Se calhar está a fazer acima do que era expectável, ou mais um bocadinho do que seria a entrega média de trabalho. Aquela pessoa, apesar de achar que é o trabalho dela, está a fazer mais um bocadinho do que isso Sim, e merece um mesmo que reforço não positivo, seja não é? mais, é sempre importante reforço positivo, Pois, porque depois provavelmente ele vai dar se mais e calhar melhor noutra situação. até poderia dizer que numa situação em que até seja menos, é mais importante, pode ser mais importante dar reforço positivo nessa situação, do que parabenizar quando foi uma coisa feita com sucesso. E nisso, não só Sim, nisso, mas também não há, por exemplo, preocupação em saber que houve algum problema, que alguma coisa não está bem no serviço, vá. sim. Também não existe isso, não é? Sim, e essa questão da comunicação que falávamos, não há comunicação aberta e as pessoas têm medo, e falando aqui dos enfermeiros, muitos têm medo de falar até com o enfermeiro-chefe Sim, e com o supervisor nem se fala, são quase seres divinos, inacessíveis que nunca vais conseguir contactar. é verdade. E portanto isso é só ridículo, porque se não há comunicação as coisas não fluem. Não se vai saber que as pessoas não estão bem, ou que o serviço não está bem, o que quer que seja, nem que seja até problemas estruturais e de condições físicas, que seja algo mais básico. Às vezes nem sequer há abertura para isso. Para ser reportado alguma coisa não superior por medo mesmo. Sim, Por medo. ou por medo, ou às vezes não chega ao cenário de medo, mas não há abertura, há uma Sim. inacessibilidade como se fossem pessoas de estratos completamente Não diferentes. há relação sequer, Sim, proximidade nem de para. empatia. Pois, empatia também, nem simpatia, para saber às vezes que vais reportar uma coisa qualquer ou vais dizer alguma coisa que não está bem e quase que ainda ouves tu, que a culpa é Sim, tua, ainda cai em cima de ti, não é? Por isso, ainda cultivamos isso um bocadinho sim. cá, na saúde. Lá, na saúde, Sim, não é é? triste porque somos enfermeiros e devíamos ter uma profissão empática que sabe colocar no lugar do outro e calçar os sapatos do outro. Quando entre nós não temos nenhum tipo de empatia nem corporativismo, acho que é das profissões que eu conheço com menos corporativismo E entre os conheces pares. com justa causa, com propriedade, Sim, estiveste agora lá bem. conheço muitas profissões diferentes e antes conhecia só na área da saúde Sim, e já achava que os enfermeiros eram os menos corporativos. sim. Os médicos protegem-se muito uns aos outros. Nós não, somos o Concordo, primeiro a sim, sim. apontar o A dedo ao criticar colega do logo, sim, lado sim. que trabalha no mesmo sítio que nós, ganha o mesmo que nós e parece que nós por apontar o dedo vamos ganhar mais qualquer coisa que nunca Sim. percebi muito bem o que é. Mas agora, comparativamente a outras áreas de trabalho, ainda consolido mais esta Ainda mais posição, tens que essa há muito opinião. pouca empatia, o que é de estranhar, Numa porque, profissão que trabalha com empatia, não é? Que certo, depende da empatia. Se tivesses, fosses contactado agora pelo Ministro da Saúde ou por alguém assim com poder bom decisor da parte da saúde, tinhas alguma dica, algum conselho que darias? Além de
Claro, introduz a tinham- Team 24 claro. que já vai tarde e já vai correr atrás do prejuízo, não é? Isso faz Já- parte dos meus planos. Já vamos tentar reunir com alguns ministérios e já conseguimos com o Ministério da Justiça, mas enfim, as coisas são lentas. E agora reunimos com o ACT, que ficou muito interessado. E é muito importante se o ACT, que regula as condições de trabalho, a autoridade que regula as condições de trabalho, Reconhece a importância. reconhece a importância e também pode ser aqui algo que abra horizontes, quem Sim, sabe, aos hospitais públicos e a outras instâncias. Ahm, mas eu não sou ninguém para dar conselhos, mas sem dúvida que se calhar o que eu sempre digo é que a chave é mesmo a comunicação, é promover uma cultura de comunicação aberta, porque isso é meio caminho andado para tudo. Porque se nós ouvirmos as pessoas, vamos conseguir fazer mais e melhor. Mas se nem sequer as deixamos de falar, a Pois. partir daqui nada anda, nada. Está abafado o problema, não é? Tudo, É como seja se saúde fosse. mental, seja saúde física, seja estruturas, seja condições de trabalho, seja carreira, enfim. Tudo. Eu lembro-me que, para já, na enfermagem, na minha altura, nem sequer havia carreira nem aumentos, mas mesmo que houvesse, eventualmente no privado, ninguém tinha coragem de, será que me pode pagar um bocadinho mais? Nunca na vida. Pois. E nestas culturas que eu agora vivo, o que é normal é as pessoas regularmente Procurarem e pedirem pedirem aumentos e aumento. pedirem reconhecimento do seu trabalho, Sim. porque sabem que são válidos e não têm medo de o fazer. Vão achar que eu sou convencido ou não, faz parte, eu trabalho, evoluí, acho que devia ser reconhecido também financeiramente. Aliás, há momentos próprios para isso, reuniões, em que são justamente para, não só de avaliação, mas justamente para haver esta partilha, este feedback parte a parte, o que é que eu gostaria de ter ou de fazer para me Da sentir parte melhor. da empresa também, o que é que eu queria que me dessem para eu me sentir melhor. Sim. Mas também é importante, lá está, mais uma vez, é importante a parte financeira, mas não só Mas tudo o isso, resto. não é? Por isso é que eu digo, a chave é a comunicação. Se, por exemplo, nos hospitais houvesse essa abertura para, até em momentos específicos, isto acontece nas empresas, Sim. de meio em meio ano que seja, auscultar todas as pessoas de uma forma livre e sem pudor. Terem uma conversa. Se calhar isso ajudava. E resolvia muitos problemas que por outra forma estão abafados, não é? E acaba por ser depois uma bola de neve se formos ver a saúde mental dos trabalhadores. Tu achas que existe muita discrepância ou has de ter algum estudo e dados para isso, para dizer melhor, entre Portugal e outros países, por exemplo, da Europa? Ou se formos, Sim. nós temos um bocadinho a ideia de que, e desculpa que já termino. Não, eu já estou a falar demais, falo Não, muito. está perfeito, está ótimo, falo está muito. perfeito, está ótimo. Mas, por exemplo, existe muita ideia de que países nórdicos com outras filosofias ou que empresas que são desses países que têm outra, vamos dizer, carinho, se calhar, pelo trabalhador, ou outro reconhecimento, outra cultura. outra perspectiva. Tens a mesma opinião sobre isso? Que existem países que pode haver quem seja pior até do que em Portugal, mas Portugal não é uma coisa tipo geral. Há países que estão melhores, há outros que estão piores. Sim, há vários estudos, eu não sei de cor, mas falaste dos países nórdicos. Os países nórdicos têm índices de felicidade, que dá para medir índices de felicidade. Não estou a falar organizacional, felicidade muito grande, mas também têm taxas de suicídio muito elevadas. Pois. Mas isso também tem a ver com o facto de ser muito tempo de noite, tem outros fatores aqui. Mas falando aqui só mais na saúde mental no trabalho e dos dados de Portugal, nós estamos num ranking negativo relativamente à Europa em tudo. Somos dos países da Europa que mais consome psicofármacos, onde são mais prescritos psicofármacos. Somos dos países da Europa, já disse, estamos no número 1 e este dado é mesmo do ano passado da OCDE, de risco de burnout e com sintomas de burnout. E também aproximadamente 1 em cada 5 portugueses, um quinto da população, tem um problema de saúde mental. Diagnosticado ou não, Pode ou não tratado, estar, pois, pode ou não estar diagnosticado, não é? muito menos tratado. E não é? tratado neutro. Depois deste quinto, só Sim. metade é que pede ajuda, dessa metade, só outra metade é que tem acesso à Menos de um ajuda. décimo, menos. Muito pouco. Portanto, somos um país com graves problemas de saúde mental, por vários motivos, se calhar por questões também culturais, porque empresarialmente ainda é tudo muito antiquado e trabalhamos horas a mais, como eu já referi, ganhamos mal, sem respeito pelo work-life balance, isso são 3 fatores apontados.
Agora, há aqui uns indicadores muito interessantes que são positivos, que também ouvi recentemente nas notícias, que os nossos jovens em Portugal são os jovens que mais se preocupam com a saúde mental na Europa. É bom? E também há um estudo relativamente recente que, relativamente aos benefícios extrasalariais, todos os anos há várias empresas que analisam quais os benefícios mais valorizados pelos trabalhadores. E a saúde mental está sempre no top 3. E no caso dos jovens, é sempre o benefício mais pedido e preferido. E nesse estudo dizia que alguns jovens já escolhem o local de trabalho mediante terem este Ter tipo ou de não apoio esse ou não. apoio. Portanto, o que é positivo nisto é, ok, estamos na cauda da Europa, mas estes jovens têm uma mentalidade, felizmente, têm uma mentalidade diferente e já falam da saúde mental abertamente sem tabu e já valorizam e já procuram e manifestam vontade que isto aconteça. Portanto, acho que isso também vai ajudar A a compensar no futuro. compensar no futuro e que Achas nós, então que poderá vir aí uma geração de pessoas com potencial para melhorar um bocadinho estes números negativos sem dúvida, sem dúvida, e abrir, se calhar, mindset geral sim, à aceitação da psicologia, da saúde mental, destes sim, problemas, sim. principalmente no local de trabalho, não é? Principalmente no Sim, local de sem trabalho. dúvida. Acho que estes jovens têm uma série de preocupações um bocadinho diferentes das que nós tínhamos na nossa altura, de sustentabilidade, questões ecológicas, ambientais, enfim, e questões como a saúde mental. Portanto, acho que já se preocupam com temas que não eram tão falados na nossa altura, e não interessa porquê, são alturas diferentes. Os Sim. problemas vão surgindo e as soluções vão também surgindo. Portanto, acho que isto é uma linha cronológica, não são eles que estão bem, nem nós que estávamos mal, mas está a vir aqui uma geração que não tem problemas de falar da saúde mental, até porque é cada vez mais frequente, não é? Na nossa altura ninguém Sim. sabia o que era a ansiedade. Começou-se a falar na altura dos exames nacionais, a ansiedade, os pânicos, mas que ninguém sabia o que era isso. Agora já toda a gente fala de ansiedade, de ataque de pânico, de insónia. Os miúdos todos já tomam comprimidos no secundário com um stress, com os nervos para os exames nacionais. Portanto, eles viveram isso na pele, já viveram uma cultura à volta disso e, E desde mais portanto, novos também, desde e desde pequeninos. mais novos, e portanto acho que falam disso e querem que se faça algo nessa área. Sim. Esperamos que tenham uma intervenção mais efetiva e mais inclusiva, se calhar, porque se calhar também era muito isso, havia quase uma recusa por quem tinha problemas de saúde mental, além do tabu, também não eras bem aceito num local de trabalho ou numa empresa se soubessem que. Eu acho que na mentalidade, não querendo ser extremista, mas na mentalidade de um patrão há uns anos atrás, era quase critério de exclusão uma pessoa que tivesse um problema de saúde mental que vai meter baixa de um mês ou dois ou três e vai ser um problema para mim, e, portanto não quero uma pessoa assim a trabalhar aqui. E o absentismo é uma. Porque efetivamente o burnout, uma pessoa que acha que está a chegar a um ponto de burnout ou que está a caminhar ou apresentar sinais de desgaste, exaustão, disso tudo, o que é que pode fazer hoje, cá em Portugal, em termos de saúde mental pública? Em termos de saúde mental pública é complicado porque a resposta não é quase Não há nada, não nenhuma, é? Não há não há, nada. A saúde mental quase um chavão, mas é o parente pobre da saúde em Portugal, porque não sem é, dúvida. As pessoas só recorrem mesmo no limite, não é não é? quando Já acham no que têm extremo, sintomas já e no mesmo assim extremo. esperam muito para ter uma Sim, consulta de psicologia ou de psiquiatria ou de enfermagem em saúde sim, mental, sim, sim. enfim, não há de todo resposta nem ferramentas, lá está, ferramentas que ajudem a combater e a chegar ao limite da doença. Mas também, se calhar, não existe nada disso porque de base não há preocupação com isso também, não é? Sim, sem dúvida. Se, se quem decidisse que a saúde pública se iria preocupar mais e dirigir-se mais para a saúde mental, se calhar podíamos ter mesmo o acesso, não é fácil, Não é, não é? não é fácil ter Tempos de acesso à espera. saúde mental, Mas não está a é? mudar. Este ano o Orçamento de Estado já contemplou uns milhões de euros Para a para a saúde saúde mental, mental. O que é que vai ser feito efetivamente na prática e como é que se vai traduzir? Não veremos, sei. pois. Mas pelo menos já há um caminho. Aliás, isto são diretrizes também da Europa, portanto, de que tem que haver aqui um budget para a saúde mental. E Portugal, com números alarmantes, teve que ter aqui um orçamento específico para isto. Que soluções estão a encontrar, não sei, mas é bom saber que é um tema que já se começa a falar a Sim. todos os níveis e a Já há ali fazer alguma coisa. alguma barreira que de certa forma foi quebrada e Sim, começa-se sim, a introduzir o sim, tema e a falar sim. mais sobre o tema.
Tu achas que o facto de, por exemplo, termos no mesmo local de trabalho, não digo na mesma sala, porque agora, pronto, mas numa empresa existirem quase 3 gerações a trabalhar, diferentes, hum, mais velhos, 50 aos 65 e cada vez mais tarde até chegarem à idade da reforma, depois ali uma fase intermédia e os jovens. Que isto poderá ser de alguma forma conflituoso, pode ser bom e pode ser mau. Ou o que é que tu achas sobre isso? Acho que é sempre É positivo. sempre É positivo? sempre muito positivo. Ah, Assim, se pegares nisso que estavas a dizer, desta geração jovem que tem estas preocupações e tudo, porque eles acabam por introduzir depois isso também no, sim. não é? Visto daí, é bom. Não, é sempre positivo a todos os níveis, não só falando da saúde mental. Nós aprendemos uns com os outros e basicamente é isso, vamos estar sempre a aprender. Se calhar os mais velhos vão aprender essas questões que estamos a falar da saúde mental, vão aprender a dar mais valor ao work-life balance, ao tal equilíbrio trabalho e família. Antigamente as pessoas trabalhavam aquelas horas todas, ainda trabalhavam mais. Antigamente, sinónimo de produtividade era sair do escritório, isto falando de escritórios, 2 horas depois Da hora da de hora. sair, Isso é que sim. era Isso é trabalhar que é um bom muito. funcionário. Certos países da Europa és proibido de trabalhar depois da hora, és considerado incompetente se estiveres lá, é sinal que não conseguiste fazer Geriste o que mal geriste mal teu o teu trabalho. tempo. E até há empresas que têm políticas mesmo de Fecha, encerrar o fecha mesmo, software, do sim. tipo Ok. desliga tudo e diz vai para casa. Portanto é engraçado que conviver, as pessoas conviverem com gerações diferentes, com interesses diferentes, que uns aprendem com os outros. Por outro lado, os mais novos também aprendem um bocadinho esta questão do vestir a camisola, que ok, nós não vivemos para trabalhar, trabalhamos para viver, Pois. mas também não pode ser o extremo, porque também a geração mais jovem também está muito numa de eu quero experiências e colecionar experiências e não visto a camisola de nenhuma empresa, nem 8 nem 80. E eu Sim. também tenho uma empresa, por isso também não quero ter pessoas descomprometidas. Eu gosto de ter pessoas que vistam a camisola, mas Certo. no bom sentido, não é que vão suar a camisola a ficar a cheirar mal, que não dá para trabalhar mais. Mas pessoas que gostam de fazer o que fazem como eu gosto e que percebem o valor que isto tem, que fazem mais e melhor, não é trabalharem mais horas, mas que, enfim, que há aqui um comprometimento, não é? Eu estou aqui, dou uma consulta, vou-me embora e não dou aqui nenhum input. Lá está, Certo. mais uma vez a comunicação. Eu gosto que as minhas pessoas, eu e uma boa empresa tem que ser assim. Que elas possam dizer, olha, mas porquê é que tu não fazes isso? Mas porquê é que não sugeres à empresa fazermos aquilo? E porquê é que não pomos um workshop novo, não sei do quê? Portanto, eu cresço e a empresa cresce com os inputs delas. Eu estava desgraçada se fosse só eu Dependesse só a de ti. pensar. Pois, dependesse só de ti. Portanto, isso é muito positivo, haver esta diferença de mentalidades mais novas para as mais velhas e uns aprendem com os outros nas diferentes áreas. E o que é que tu podes acrescentar? Já foste falando algumas coisas, mas sobre o work-life balance, esse equilíbrio, da importância que isso tem de termos a nossa relação familiar e o nosso tempo familiar, ou até sozinhos também é importante, mas esse equilíbrio, a importância de existir esse equilíbrio entre estar no trabalho, estar em Estar em casa, casa. ou podes ir mais, has de ter uma opinião sobre a semana de 4 dias de trabalho, não é? Ou Tenho, tens? tenho, O que é tenho. que achas sobre isso? Sou super a favor, completamente a favor, só ainda não implementei, porque somos uma jovem empresa e ainda não tenho recursos humanos suficientes Para para ter conseguir rotatividade compensar de os dias todos. pessoas para ter um Claro. dia de folga por semana. Mas posso dizer que este ano, em janeiro deste ano, implementei o dia de folga por mês. Portanto, não tenho um por semana, mas tenho um por mês. Portanto, eles têm 34 dias de férias, justamente para promover o work-life balance. Portanto, tem os 22 dias, que toda a gente tem direito, e depois tem direito, não a um por semana, lamento, mas mal possa, vou implementar. Um dia por semana, mês, tenho um por por mês, mês. desculpa, podem tirar o dia para, escolhem, eles é que escolhem o dia, para poderem estar com a família, para poderem passear, para poderem dormir, descansar, para ir ao banco, para ir, Tratar de qualquer coisa tratar que de tenha que qualquer tratar, coisa que em sim. tempo útil de trabalho é difícil, complicado, porque aqui sim. não se trabalha noturno, como na enfermagem, enfim. Isso foi extremamente positivo. O que é que eu ganhei com isso? Pessoas extremamente satisfeitas, agradecidas, felizes, não faltam ao trabalho. Claro que perdi dinheiro, são dias que não estão a trabalhar, mas não me pedem para faltar para ir ao médico, até vão ao médico na folga. Naquele dia que tem. Não me pedem para ir ao banco porque vão ao banco na folga. Quando têm os filhos doentes. Aí já é alguém que já aí vestiu a camisola e ok, a empresa está-me a dar um dia, mas eu também vou dar a minha parte e vou fazer o que
podia fazer no dia que ia pedir, vou tentar fazer naquele dia, Sim, não é? E tens as pessoas mais satisfeitas. sim. Portanto, semana de 4 dias é top, é uma ótima estratégia para promover o work-life balance e para combater burnouts e para aumentar a produtividade das empresas. Não tenho dúvida que, claro, financeiramente é um gasto enorme. Sim. Seja um dia por semana ou um dia por mês, é grande. Mas ainda não consigo calcular em números, mas vou ter um ganho brutal. A Porque as longo pessoas, prazo, principalmente, não é? sim, a médio prazo, porque eu já consigo perceber isto, que as pessoas não faltam, que as pessoas capitalizam esse dia para outras coisas, que ficam super felizes porque vão poder fazer coisas que nunca poderiam fazer se não tivessem aquele dia. Portanto, isso é super positivo. E o work-life balance, que era outra questão que tu Sim. puseste no início, é a coisa mais importante do mundo. Eu dou imenso valor, eu e toda a gente, mas falando de mim, dou imenso valor à família e estar com a família e com amigos e socializar, isso é importante para a nossa sanidade, é importante para depois estarmos bem a trabalhar e portanto é fundamental. Isto é um desafio muito grande, é para as empresas. Pois. Como é que tu proporcionas isso? Cada uma tenta, as que tentam, se Sim. falarmos do hospital, não há aqui tentativa Zero, tentativa é zero. zero. Mas as que tentam é um desafio. Há aqui algumas dicas que eu posso partilhar, Sim, sim. coisas que ajudam ao work-life balance. Flexibilidade de horário, que só é possível em algum tipo de trabalho, isso é verdade. Mas daí o desafio das empresas, porque nem todas conseguem dar estes fatores que promovem o work-life balance, mas a flexibilidade de horário é um deles. É eu saber que, ok, eu trabalho das 9 às 6, mas se entrar às 9h30 está tudo bem porque depois sai às 6h30, ou se precisar de ir ali ao banco dar um pulinho, resolver e depois volto, compenso no outro dia. Isto, trabalhar por objetivos e não por hora é o ideal. Depois também estes pequenos cuidados de, se possível, ok, dares aqui folgas compensatórias, seja de forma sistemática, como uma vez por mês ou por semana, mas até seja, por exemplo, no dia de aniversário, nós também damos o dia de aniversário, para além disso, esqueci-me disso, mas pode ser só isso, dar o dia do aniversário, ou a tarde do aniversário, dares o dia, o primeiro dia que levas à escola os filhos, há empresas que fazem isso. Promover também aqui alguns team buildings também é importante. Enfim, o teletrabalho ou o híbrido, cada vez mais, principalmente o híbrido é o mais praticado, isso é muito bom, porque poupa-te muito tempo em deslocações, permite-te ir buscar o filho mais cedo à escola, ou permite-te ir mais cedo namorar, ou o que quer que seja, não importa se tens filhos ou não. Mas o híbrido ou o teletrabalho faz poupar aqui muito tempo e tempo é dinheiro. Desculpa, o híbrido é teres na mesma um sítio físico em que podes ir a algumas partes, ou algumas reuniões, eventos, workshops, o que for, e outra parte do trabalho fazes em Em teletrabalho. casa, É isso, sim. em casa. A maioria das empresas depois do Covid foi o que adotou, porque Híbrido. não conseguiram, Pois. isso é irreversível, levar as pessoas de volta para o escritório das 9 às 6. Então acharam aqui este intermédio, que é o híbrido, que é alguns dias em casa, alguns no escritório. Há uns que são mais rigorosos, outros mais liberais. Também aqui defines o teu Pois, nível do work-life dentro do balance. híbrido, Há uns que te obrigam a ir, obrigam, entre aspas, tens que estar 3 dias no escritório e 2 em casa, ou o contrário. Há uns que te dizem quais os dias que tens que estar no escritório e os em casa. Há outros que são mais liberais de tens 3, 2, mas tu é que escolhes os 3 e os 2. E há outros que ainda são mais liberais e dizem tu é que escolhes se vais ou não, convém que vás de vez em quando, mas ninguém te vai obrigar a ir 1 ou 2 ou 3. Portanto, dentro do híbrido depois temos aqui várias modalidades, que depende da cultura da empresa, mas também do core business, não é? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho psicólogos que dão consultas sim. e que têm um horário para atender chamadas e chats, etc. Portanto, eu não posso deixar a linha, é quase como aos enfermeiros, não posso Claro. deixar aquilo sem Sem ninguém, ninguém a trabalhar. porque sou muito flexível. Sim. Adorava, mas se está em atendimento ao público eu não posso, eles têm aquele horário para cumprir, mas por outro lado, sempre que algum precisa de alguma coisa que acontece e pede para ir, vai, desde que haja um colega para assegurar, temos que ter esta questão, portanto, e se não tiver consultas, olha, não tenho consulta, precisava de ir ali, de ir acolhi, está tudo certo, ou seja, dentro Do possível, do não é? Do possível. flexibilizo, mas há negócios que é muito fácil de flexibilizar, os informáticos, por exemplo, Sim. não é?
No caso dos E psicólogos, dos enfermeiros, é E o muito mais contrário difícil. é a enfermagem, não é? Que é muito mais difícil. Os Completamente. turnos rotativos, além das marcas que nos deixam, os turnos Sim, rotativos, também nos limita depois muito essa parte de não existe híbrido, não existe teletrabalho, não existe nada pois não. disso. Não é possível implementar nada na parte da saúde. Da saúde, da É, enfermagem. é possível implementar algumas pequenas coisas, Mas se calhar pequenas. sim, em vez das 35 horas que um enfermeiro tem que fazer na semana, se calhar poderia dedicar 5 horas à autoformação, sei lá, fazer algum plano de intervenção no serviço para um determinado Uhum, tema que seja preciso dar formação, ou uma coisa assim. Se sim. calhar era possível até, não é? Era possível e é obrigatório por lei. Que foi uma realidade que eu desconhecia porque nunca tive formação no hospital. Eu também estou a saber agora, que é obrigatório por lei, estou a saber É agora, estás-me a obrigatório por dizer. lei que todos os funcionários tenham 40 horas anuais de formação em contexto laboral. Portanto, Uhum. significa que durante um ano tu tens direito a ter 40 horas de formação no trabalho. Portanto, significa que durante o ano há 40 horas que tu não trabalhas no teu Sim, sim. serviço e que estás numa formação no auditório. Uma formação que tem que ser proporcionada pela empresa, Certo. pelo hospital. Sim, sim. Proporcionada ou paga, o que quer que seja. Eu também não desconhecia porque nunca ninguém me deu nenhuma formação, nem formação em serviço tampouco. Portanto, isso já seria um momento, ok, é pequeno, mas Sim, mas já era qualquer coisa, né? sim, Já era mas qualquer até é coisa. obrigatório, portanto, quem não o faz, enfim, está a fazer mal. Mas, opá, pelo menos respeitar, que nem isso, pelo menos da minha experiência, havia, respeitar as tuas preferências. Tu trabalhas por turnos, Não há. mas, ok, eu tinha preferência por, claro que se calhar toda a gente colide com as mesmas preferências, de eventualmente não fazer noites ou não sei, Sim. mas tentar, dentro do que tu tens, dar a escolher às pessoas, mas o que é que tu Uhum. preferes? Preferes mais tardes ou mais noites? Porque é que temos todos de fazer um rolemã de manhã, tarde, manhã, noite, descanso, folga? Uhum. Se para mim funciona melhor fazer só manhãs ou só tardes, ou enfim, claro que eu sei que há um desafio de gestão de horários Uhum. grandes, mas não custa tentar. Pode acontecer até numa equipa existir uma parte que goste mais de noites, uma parte que trabalhe melhor de manhã, outra parte que à tarde seja mais para estarem depois livres, não é? Claro. Até pode acontecer de, Sim, de existir, não é? volto a dizer, comunicação. Se Comunicar. houvesse essa abertura de Exatamente. É perguntar e preciso saber ouvir, primeiro, pois. É se preciso nem saber sequer primeiro. dás esse passo, nem Sim. sequer, no limite, tu podias ouvir e dizer: opá, não dá, vocês querem todos manhãs, Pois. alguém tem que fazer tardes, alguém tem que fazer Sim, noites, sim, vamos então ver qual é a melhor solução. sim. Mas nem sequer há esse primeiro Mas passo. primeiro havia essa parte de perguntar e querer Sim. saber. E depois, ok, todos querem manhãs, mas vamos tentar então dividir aqui as tardes de forma igual por todos. Mas Sim. depois também não há isso. Depois Não, não há há. os preferidos Pois. e os preferidos depois é que têm o horário que querem e pronto, depois entramos outra vez na bola de neve de insatisfação e Sim. tudo, também não contribui nada para o bom Sim, as ambiente de trocas trabalho. que as pessoas As muitas trocas. vezes pedem por questões, obviamente, pessoais, do Sim. work-life balance, porque querem ir num casamento, porque querem ir num aniversário, por não sei o quê, e são negadas, boicotadas só porque sim. Portanto, mas se calhar eu tive uma experiência demasiado negativa e também estou aqui a passar uma visão Não, não acho, não negativa acho. para as pessoas, mas Foi negativa, foi uma experiência negativa, é isso. Mas eu também tenho. E há de ser muito pouca a percentagem de enfermeiros, no nosso caso, que nunca teve uma experiência dessas no local de trabalho. Eu acho que é mesmo o grosso do tratamento que temos da instituição para com os profissionais, é isso. Acho que é sim. maioritariamente isso. Pode não ser em todos os sítios uma coisa tão Sim, agressiva sim, como sim, é, sim. mas não é bom, não é cativante. Aliás, Não. porque viemos de um tempo em que nós andávamos aqui à procura de um emprego num trabalho público, era o sonho, e queríamos e lutávamos e concorríamos e mais formações e especialidades até entrarmos, e agora já não é bem assim. Sim, As pessoas também já não aceitam qualquer coisa, por isso também já não valorizam ou já valorizam outras coisas sim, e já não aceitam também sujeitar-se a muita coisa e as pessoas depois vão ter que mudar também, não é? sim. No extremo chegaríamos a um sítio, uma altura em que um chefe diz, ok, ninguém quer vir trabalhar para o meu serviço. Mas Alguma coisa porquê? está mal. Não é? Exatamente, temos que perceber qual é que é o problema. eh, Vamos chamar a time 24 para atuar, para tentar falar com toda a gente, mas ou então o ideal era nem sequer chegar a esse problema, não é? Nem Sim. sequer isso existir. Tu tens a vossa massa de atuação é muito grande, vocês conseguem chegar a muitas pessoas, têm muito. Assim, neste momento nós temos 100 mil potenciais utilizadores. Uhum. Significa que temos
várias empresas, à volta de 70 e tal empresas, algumas grandes, com 5, 6 mil colaboradores, que podem usar o serviço de apoio. Que podem, ou seja, o benefício está lá, têm a app, podem usar se quiserem, se não quiserem falar com o psicólogo, podem só navegar nos conteúdos, ouvir as meditações, fazer os exercícios. Que usam efetivamente, é uma porcentagem pequena, ainda bem, porque Ainda bem, o nosso sim. negócio, ainda bem, ok, porque ainda bem que não está toda a gente mal, e também porque o nosso negócio é o nosso modelo, ou seja, nós cobramos um valor muito pequeno, uma mensalidade muito pequena para a empresa, justamente porque sabemos que a população que vai usar ronda os 5 a 10%. Que vai ao encontro com aquelas estatísticas que eu te falei ainda há bocado. Um quinto da população, 20% tem problemas, metade pede ajuda, ou seja, 10%, e só metade da metade é que tem acesso à ajuda. É 5%. Portanto, É dar as 5%. empresas têm uma realidade, micro-realidade diferente de Portugal, mas alinhada, ou seja, é normal. Nós temos sempre de forma cíclica 5 a 10% dos colaboradores a recorrer. sempre Uns à têm volta desses alta, valores. outros vêm, e assim sucessivamente. Aliás, se os números dispararem, é muito mau sinal, é sinal que naquela empresa realmente está alguma coisa acontecer, mesmo mal. pois. E vocês tu tens assim uma vista mais de cima, por exemplo, numa empresa que vocês já acompanham há alguns anos. O vosso controlo, vocês onde fazer o balanço de ok, como é que estava quando nos chamaram, como é que está agora, que tens tido bons resultados nas empresas? Sim, e vamos tentando ter algumas métricas de qualidade, de inquéritos de satisfação, todos os serviços clínicos, há um ranking, é tipo Uber, todas as pessoas dão 1 a 5 estrelas aos psicólogos para haver aquela avaliação da consulta, da chamada, do chat, inquéritos de alta de satisfação. Temos aqui algumas métricas e tentamos sempre desenvolver mais para ter isto monitorizado. O nosso melhor indicador, realmente, como disseste, são as empresas que estão connosco há muitos anos, portanto, que renovam os contratos e, portanto, é sinal que estão a ter resultados positivos, sendo que a saúde mental é difícil de Medir, palpar, não é? E de tangibilizar, de medir. Mas temos resultados muito positivos, portanto, todos estes que te falei, estes inquéritos de satisfação e de inquéritos de alta e de qualidade, são positivos, e o feedback das empresas. Fizemos agora um congresso, foi a primeira conferência de saúde mental para empresas, que organizamos em Lisboa. Foi agora em junho, Sim, não foi? em junho. É o primeiro porque a intenção é que isto seja todos os anos feito. Foi uma parceria com o IRH, que é o Instituto de Recursos Humanos. Portanto, para o ano não sei se somos nós que vamos colaborar, espero que sim, mas a ideia foi lançar o mote para se começar a falar disto oficialmente nas empresas. Então foi um momento de partilha de várias empresas e tivemos não só pessoas de recursos humanos, mas administradores, psicólogos, psiquiatras, até na plateia estavam enfermeiros, curiosamente, que alguém se sinalizou como enfermeira, técnicos de saúde ocupacional, de higiene e segurança, portanto foi algo multidisciplinar sobre saúde mental no trabalho e muitas das oradoras das mesas redondas eram diretoras de recursos humanos que são nossos clientes e voluntariamente nós não pedimos nada, partilharam a experiência muito positiva e a mudança que tiveram e o acompanhamento que têm a todos os níveis, não só dos colaboradores, como destas questões da avaliação dos riscos, como de questões emergenciais que partilharam, quando há mortes, que nós atuamos de imediato. Ainda ontem tivemos também um acidente de trabalho com uma amputação, por exemplo, em que nos chamam de imediato e nós damos assistência imediata. E portanto o feedback é muito positivo. Empresas que mudaram a estrutura por feedback que o psicólogo organizacional deu, imagina que chegou a acontecer, temos feedback de team leaders demasiado abusivos e agressivos e que põem muita pressão num departamento comercial de uma empresa. O psicólogo comunicou isto aos RH de forma anónima, ou seja, não foi o A, o B e o C, foi percebemos que houve aqui, nem é uma pessoa, vamos logo a correr a dizer, não. Percebemos que este mês houve aqui um grupo de pessoas, um número significativo com determinada queixa. No caso de um team leader demasiado agressivo, isto foi comunicado, era um problema que eles já achavam que existiam, ficaram ainda mais alerta, foram observar, não confirmou-se por nós dizermos, nós alertamos sempre isto, atenção, isto é o que chega até nós. O vosso papel é perceber se isto é real, porque nós não estamos lá, e se for real... Sim, vocês também estão dependentes do que as pessoas vos dizem. Claro.
E se o problema identificarem, e se for real, aí sim tomarem medidas. Podem-nos pedir opinião ou não ter nada a ver connosco. No caso, era uma mudança estrutural, eles perceberam que tinham que reestruturar ali os team leaders. E mudaram a Às vezes só equipa, reposicioná-los, não é? reposicionar, e tudo ficou bem. Pode ser uma resolução fácil Sim, até, mas lá está, tem que se perceber isso, não é? sim. E para perceber isso tem que estar atento. Sim. E tem que haver alguém que faça este trabalho. Temos colaboradores que nos pedem ajuda de forma individual para eu não me sinto feliz a trabalhar neste posto de trabalho, preferi ir para o outro, mas não tenho coragem de falar com o meu RH. Vocês podem falar por mim. Já nos aconteceu isto. Sim. Aqui, mais uma vez, a pessoa tem que autorizar que falemos por escrito, Se porque vais pedir exatamente, não é? certo, e isso tem que ficar Sim, sempre, nós temos claro. que nos acautelar, uma vez que é anónimo Não e podes dizer, confidencial. existe ali uma pessoa daquelas 20 que quer trocar, agora descobram quem é. Não. Aqui, quando acontece, que isto é algo mais esporádico, mas já nos aconteceu, as pessoas pedirem isto. Eu sentia-me mais feliz noutro sítio, podem interceder por mim. Sim. Ou acontece de forma mais formal através da medicina no trabalho, e obviamente os psicólogos têm que dar relatórios à medicina no trabalho de pessoas que estão com algum tipo de incapacidade e a somar aquela incapacidade estão a ter problemas psicológicos e estão a ser acompanhados. E o nosso relatório também ajuda a corroborar a ideia de que a pessoa deve ser reposicionada, ou deve ter uma carga de trabalho menor, ou deve fazer outro trabalho físico menos agressivo, o que quer que seja. E onde é que tu esperas chegar com a Team 24 nos próximos anos? O sonho era chegar ao mundo. O nosso projeto é de expansão. Nós já temos o serviço em português, inglês e espanhol e já estamos em alguns pontos do globo acompanhando clientes nossos que têm sedes noutros países. Mas pronto, numa fase inicial, claro que gostaríamos de abranger o maior número de empresas possível em Portugal. E num futuro a médio e longo prazo expandir e ter o serviço além fronteiras. A curto prazo, queria muito ter o serviço 24 horas. Neste momento só estamos como quem diz, das 9 à meia-noite. Já é uma janela de horário bastante interessante. Já é Mas o objetivo, por isso é que somos time 24, era ser 24 horas. Portanto, esse é o nosso próximo objetivo, assim, mais a curto prazo. Pode-se dizer que vocês são os pioneiros, a primeira empresa em Portugal, porque independentemente, ok, eu já tinha esta sensação de que existe este problema, que se a saúde mental fosse trabalhada, que ficávamos melhor, mas efetivamente existir um grupo, uma empresa que trabalha isto, que se dedica a isto e que o core do seu negócio é mesmo trabalhar a saúde mental laboral, até eu ouvir falar de vocês, ou até ter contacto com o Time 24, nunca tinha ouvido projeto nenhum deste âmbito, deste género, por isso vocês serão mesmo os primeiros. Sim, somos e também somos primeiros e pioneiros, é verdade, principalmente na forma como fazemos, porque já pode haver coisas parecidas, mas da forma que fazemos. A app também ajudou muito, que lançamos o ano passado no Web Summit, também foi uma experiência muito interessante estar no Web Summit e perceber que até pessoas de outros países ficavam muito surpreendidas com aquilo que estávamos a oferecer. Ok, mesmo para fora, isto é uma coisa inovadora. Sim, principalmente porque temos pessoas a tratar pessoas. Porque, como tu estavas a falar ainda há bocado da inteligência artificial, tens quase um robô ou um bot sim, com respostas automáticas pré-definidas. completamente. Pois. E eles, ao vivo, a testarem, ficavam escandalizados de não, mas isto é mesmo uma pessoa, é E mesmo dá um uma resposta psicólogo. personalizada, individualizada para aquela pessoa. Sim. Pois. Portanto, o objetivo da Team 24, o objetivo é, e também a minha missão em particular, é democratizar o acesso à saúde mental, portanto, chegar a todos. E aos bocadinhos estamos a conseguir, e fico feliz por ter desde a empregada de limpeza até ao diretor de uma empresa tecnológica ou de advogados, como temos. Portanto, era chegar a todos, diferentes categorias profissionais, diferentes literacias, o que quer que seja. Literar as pessoas, porque há falta de literacia e nós temos feito isso aos bocadinhos, sinto isso, que temos ajudado a falar sobre o tema, a quebrar o estigma, a normalizar o tema, a instruir sobre o tema, quais os sinais, sintomas de alerta, o que é que se deve ou não deve fazer. E pronto, e no limite, claro, diminuir os índices de problemas. Se vocês pudessem ter um impacto direto, mensurável, nessas percentagens em que Portugal é top pela negativa, era perfeito, não é? Sim, isso era um sonho. Melhorar Era um esse sonho. outcome era um sonho.
Pode ser que sim, devagarinho, o caminho Eu faz-se espero mesmo caminhando, que como sim, tu dizes há exato, que bocadinho. é que vais caminhando. Eu espero mesmo que sim e acho que é mesmo, faz mesmo falta, é mesmo importante isto, e precisamos mesmo, enquanto trabalhadores, mas em Enquanto toda a pessoas. hierarquia, enquanto pessoas, sim, para a nossa vida pessoal e tudo, precisamos mesmo disto e ter atenção a isto. E para terminar, então, agora, fazia-te a última pergunta, que era, com tudo o que tu sabes hoje, esta Ana que está aqui hoje, o que é que diria a Ana que entrou em enfermagem? Em 2004, talvez? Sim, 2004. Eu agora bloqueei Foi- no tempo o que é que eu ia dizer à Ana, porque eu não posso dizer o que é que eu dizia à Ana, porque se calhar maioritariamente são enfermeiros que nos estão a ouvir, portanto eu não Pá, mas posso. podes Não dizer, posso. se ias dizer, não faço nos estudos de enfermagem? Não fui a primeira. Não, Não fui a primeira? não, Ok. não, 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 não. Ah, Aliás, eu próprio, se alguém me perguntasse, era uma coisa que eu dizia nos estudos. Aliás, eu ok. diria mais, não estudos de saúde. Saúde, Não é estudos de como eu. saúde. Pronto, Ainda então esta é igual. semana tive esta conversa, ligeira, mas com uma sobrinha, que a minha opinião era não, saúde não vais estudar saúde porque acho que não é. Mas pronto, desculpa, estou a tirar Não, aqui não, o. não, 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 Estou-te a pelo amor tirar de Deus, é o. isso mesmo. E queria saber mesmo o que é que tu dirias. Podes, à vontade, o que tu quiseres. Ser livre. Não, mas sim, profissionalmente falando, sem dúvida que dizia a Ana para Não fazer não tirar a enfermagem. licenciatura de enfermagem. Hum, não quero ser muito radical, porque me trouxe coisas positivas. Trouxe-me capacidade de trabalhar em equipa, multidisciplinar, trouxe-me resiliência, trouxe-me empatia, apesar de não haver muita, mas eu Não ser aprendi. recíproca, mas Aprendi a desenvolveste ser então. empática e a colocar-me no lugar dos outros. Eu, pelo menos, consegui isso. E basicamente é isso: trabalhar em equipa, ser empática e resiliência. Aprendi Continuar, a continuar, continuar, a continuar. continuar, a engolir muitos sapos, e a relativizar. Tudo o que eu tenho passado na minha vida, de 2016, mais ou menos, foi quando eu deixei a enfermagem, até agora, por pior que seja, é sempre positivo. Ok, Porque eu ponho sempre em perspectiva do que eu já passei, pois. a vários níveis, na profissão. Portanto, trouxe-me essa aprendizagem. Portanto, eu não dizia não estudo de enfermagem, porque eu acho que as coisas são como têm que ser e se eu fui para ali é porque tinha que ir, nem que fosse para encontrar o meu marido, que foi lá que eu o conheci, Olha, casei, que pronto. agora tenho um filho, pronto, portanto, enfim, Não foi tudo mal. não foi Não tudo foi tudo mal. mal. Não, mas se calhar não diria tão radicalmente não estudos de enfermagem, porque aprendi algumas coisas, mas sem dúvida que não era a carreira que, se eu soubesse o que sei hoje, que tinha enverdado. Até pelas minhas características pessoais. Eu sou uma pessoa que gosto de crescer, inovar e desenvolver, de gerir, e na enfermagem não nos dão possibilidade disso. Estás muito restrito. No curso, se calhar não nos deram essa realidade. Parece que vamos pensar muito e fazer e Sim. acontecer, mas não. vamos Somos fazer nada. muito restritos Sim. e infelizmente ainda muito restritos à alçada do médico. É uma verdade, custa-me Certo. imenso dizer, Mas mas é é o verdade, que é. é verdade. Por mais que tu faças, e até podes ser tu a fazer tudo, estás sempre A tua autonomia está sempre castrada. castrada. Não E podes... se não está abafada. Até podes ser autónomo Sim. e fazer, mas depois o que passa para fora é que Sim, não foste sim, tu que sim. fizeste. Isso frustrava-me imenso. E sim, a saúde é uma área, de um modo geral, que desilude. Portanto, provavelmente diria para a Ana investir noutras áreas de conhecimento e para começar mais nova a conhecer outras realidades. Se calhar tinha estudado fora, isso também tinha sido algo interessante e importante. Mas, tirando a parte profissional, O resto estava bem. eu diria que Estava sim, bem. eu diria que Ainda bem, sim. ainda bem. Eu diria que sim, sempre fui uma pessoa muito, muito, muito ponderada, que viveu a vida comedida, mas feliz. Portanto, não há assim nada que eu mudasse no meu percurso. No percurso profissional, eventualmente sim. Só a enfermagem, não é? Mas se eu olhasse para a Ana, sei lá, com 18 Na anos. altura era aquilo que querias, não era? Era o que... Sim, O que achavas que eu acho querias? que ninguém com 18 anos sabe o que quer, Pois é, não eu somos estava a pensar preparados nisso. para Isso isso, era não é? quase outra conversa para outro episódio de podcast, que dava. era se nós efetivamente aos 18 anos estamos prontos para decidir Não, o muito menos com o tipo de futuro da ensino que nossa temos. vida. Não temos Se capacidade. tivéssemos outro tipo de Sim, ensino, que outro nos modelo. abrisse outros É que nem horizontes. sabemos o que é que efetivamente a escolha
o que é que se vai traduzir no futuro, não é? Completamente. Não temos ideia, além de sermos Completamente. muito novinhos para isso. Sim, mas não a é? profissão não nos pode vincular e tu és prova viva disso também, ou melhor, a licenciatura não Sim. nos pode vincular eternamente. Temos que sempre procurar aquilo que gostamos. Deixo aqui o conselho a toda a gente, que deixaria a Ana também, de não se acomodar e não terem medo da mudança. A maioria dos enfermeiros está onde está porque tem medo de mudar. Às vezes até só mudar de serviço. Só mudar de serviço, a mudança gera um medo tal que Sim. bloqueia para a ação. E às vezes é confortável estarmos Acomodarmos, não é? como estamos, neste Há sempre marasmo. aquela, posso mudar, ainda pode ser pior. Pode ser pior e vai ser difícil. A mudança é difícil, gera desafios e dor de crescimento, mas o crescimento é sempre positivo. Pois. Portanto, é uma dor de crescimento e o crescimento é positivo. Portanto, mudar é sempre positivo. E se nós não estamos felizes, temos que ir sempre, sempre, sempre à procura da de nossa alguma felicidade, seja pessoal ou profissional. Não podemos estagnar, parar e morrer. Olha, acho que isso resume muito bem perfeitamente a tua postura, a tua ideologia. É isso, crescer, investir, procurar mais e não ser resiliente, não é? Muito. Engolir os sapos que tiver que ser, mas vamos para a frente e continuar. E se for preciso mudar, mudar. É isso. Não ter medo da Mensagem é mudança. essa, não ter Não medo ter da medo da mudança. mudança. Não sei, vou criar ansiedade e medo, mas bem, é positivo. É um medo Muito. positivo, é uma ansiedade que acaba por puxar por nós. Sim. Não é? Pronto. Ana, agradeço muito o teu tempo, a tua Eu vinda que cá, agradeço. a tua partilha. Espero que tenha sido porreiro para ti Foi falar muito, sobre muito isto. bom. Obrigada. Eu gostei muito de falar contigo, muita Igualmente. curiosidade que tinha em conhecer a vossa empresa. Ainda tínhamos muita coisa aqui para falar, mas pronto, também já estamos num bom tempo. Já No ninguém nos vai ouvir episódio. tanto tempo. Eu quero crer que sim, mas pronto. Agradeço-te mesmo muito a tua vinda cá, e o teu tempo e a tua Eu que partilha. agradeço. E vou deixar tanto no Spotify, na Apple Podcasts e depois no YouTube, no vídeo, fica na descrição, nas informações, o link para a vossa página da Team 24, que se alguém efetivamente ouvir isto, que possa achar que beneficia na empresa ou recomendar a alguém, fica a dica. E muito obrigado, se ainda cá estão, obrigado por estarem aqui ainda e pronto, vemos no próximo episódio. Muito obrigado, Ana. Obrigada, eu. Obrigado.